Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Já vou iniciar pedindo para vocês aqui, ó, curtir, compartilhar e o principal, se inscrever aqui no nosso canal. Isso nos ajuda, faz com que a gente chegue em mais pessoas e que conheçam aqui as histórias que a gente tem procurado contar aqui no nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, que é o Wagner, da Arabian Pizzas e Esfirras Especiais. Boa noite, Wagner. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Fica à vontade, e como a gente sempre fala aqui para os nossos convidados, não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma troca de conhecimento, né? A gente acaba aprendendo aqui com cada convidado que vem aqui. A gente, durante o bastidor, a gente já trocou figurinha aí sobre farinha de trigo, sobre algumas coisas. Então, espero que seja bom para você, bom para quem vai nos assistir aí. Manda bala, Vanessa. Então, Wagner, vamos falar assim como... O Wagner, ele se descreve como um apaixonado por Guarulhos, né, Wagner? Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre você. Muito gosto da cidade de Guarulhos, né? Sou guarulhense, nasci em Guarulhos. Morei em São Paulo, Guarulhos, muito também. Né? Morei para São Paulo. Minha mãe morava em Guarulhos. Eu gosto muito da cidade de Guarulhos. Gosto de São Paulo. Sou apaixonado também pela cidade de São Paulo, mas gosto muito. Tem uma particularidade em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade grande, mas que vive aquela coisa de cidade do interior também. Todo mundo se conhece, a gente é mesmo agora que estava falando, aí conhece fulano, que conhece ciclano, que conhece outro, tal, e quando vai ver, todo mundo se conhece. É muito gostoso isso da cidade. É muito bom. E foi nessa ideia que você, como você colocou, a gente sempre pede uma historinha, um resumo sobre a vida, né? Então eu achei muito interessante que tu falou que tu começou com as pizzas e as esfirras com uma brincadeira. Exatamente. Né? Como é que foi essa brincadeira que te levou hoje ao Arábia, né? Na verdade, eu fazia isso daí em casa, para amigos. Tanto a pizza quanto a esfirra. E fazia outras coisas também. Sempre fazia, juntava muita gente em casa e fazia umas bagunças em casa. Juntava lá umas 40, 50 pessoas, pra você ter uma ideia. Gente. Pouca gente. Sempre vai chegando um que, na verdade, não traz o amigo, que traz o pai, que traz fulano, que traz... Quando vai ver, já ia tendo... Não era programado. E cada um ia trazendo alguma coisa. Então, às vezes eu falava, vou fazer pizza aqui, tudo ia vindo. Sempre gostei muito de fazer. E aí foi indo, assim, foi um bom tempo. E o pessoal sempre falava pra mim, pô, você tem que fazer, tem que montar. Eu falei, não quero, já tinha tido nesse ramo já uma época, tudo... umas coisas, mas eu não queria mais, porque é sacrificante, você perde final de semana, feriado, à noite, meu filho na época ia nascer também, tudo, eu falei, não quero mais, aí parei, não queria mais, aí continuei fazia em casa, chamava o pessoal, e o pessoal sempre falava pra mim, pô, tem que fazer, eu falei, meu filho já tava pra fazer 2 anos quase, na época, né, e eu falei, vou fazer, vamos montar então. Mas qual que era o desafio? Fazer exatamente o que eu fazia em casa. Transformar aquilo em economicamente viável, que é o grande desafio. Você pegar um produto que você faz em casa, começa a falar assim, não, é muito bom, é muito legal. Só que aí, em casa, quando você faz, não fermentou ainda. Pô, pessoal, espera mais um pouco. Aguarda mais um pouquinho aí, porque a massa não tá boa. Você serve alguma coisa para beliscar aqui. Já no comércio não dá para você fazer isso. Tem que estar sempre o padrão, sempre manter a mesma coisa. E quando eu consegui esquematizar isso daí, ver tudo, deixar na cabeça, falei, pô, dá pra fazer desse jeito, assim, assado? Dá pra fazer. E foi quando eu assumi e falei, vou fazer então, vamos lá. Aí comecei a procurar um lugar. É que interessante, né? E essa daí já leva... Que você falou que tem o quê? Vai fazer 10 anos, né? A pizzaria? É. São 9 anos. 9 anos. 9 anos, tem 9 anos. Foi pra quase uma década. Hoje eu vou fazer diferente, Agner. Já fala o local, porque a gente sempre vai deixando pro final. E hoje essa geração aí que assiste vídeo quer tudo muito rápido, né? A instantaneidade é grande. Vídeo de 1 minuto, às vezes já não quer assistir, mas eu queria que você já falasse o endereço, já fizesse aí o merchan, porque a gente tem muita coisa para contar. Então, para quem está nos assistindo, já gravar onde que fica a Arábia, passar lá para dar um alô para você. Você também é um cara muito receptivo. Eu comentei aí no bastidor que há 8 anos atrás, né, 2016, eu trabalhei ali perto. E aí me chamava a atenção a boina, a forma que você pegava lá na pá de pizza. Então já fala o endereço aí, o telefone, os canais de comunicações. O endereço é na Rua São Jorge, tá? Número 204, na Vila São Jorge. Próximo ao Mercado Car. Bar do Azinha, também todo mundo conhece ali. Telefone 26560630, tá? 26560631 também.
Dá para pedir pelo WhatsApp, o final 0 é o WhatsApp também. Dá para pedir pelo iFood. Tem o site www.arabianfoods.com.br. Lá você consegue ver o cardápio, também todo o cardápio. Entra no Instagram, Arabian Foods. Você vai conseguir ver lá também todas as fotos, nossos produtos. Tem todos esses canais também de comunicação. Acho que é mais fácil, pessoal. Não podia deixar de fazer isso hoje, Vanessa, porque isso tem me chamado a atenção, que a gente vai sempre deixando para o final. Você comentou ali da Vila São Jorge, e o pessoal cobra muito que Guarulhos não tem a parte gastronômica e tal. A Vila São Jorge é uma parte gastronômica ali de Guarulhos, que fala muito da Paulo Facini, mas a Vila São Jorge ali, se você quiser comer um churrasco, tem. Se você quiser comer uma comida síria, tem. Tem muita variedade. Japonês. Tem muita variedade. Pizza. Tem pizza, tem comida italiana, tem tem o Porsche lá também na rua. Tem muita coisa na rua também. Lá tem uma variedade grande lá na rua. Até mais pra baixo, agora recentemente inaugurou lá o Verô Parmegiana. Parmê também, que é também do E na frente tem o Leitão, também. né? O Leitão também, que é do Ada e do Jorge também, que era com o Blue. Tem bastante coisa ali. Na Vila São Jorge tem muita coisa. O bairro ali, o Macedo, pega inclusive a parte lá embaixo da Paz. Isso tudo é Macedo, aquela parte. O bairro do Macedo A pessoa fala que já coloca ali como centro. Então ali também é Macedo. Macedo, continua Macedo ali praticamente, então tem muita coisa. A Vila São Jorge, no Macedo em si, tem... O Macedo, na verdade, a Vila São Jorge está dentro do bairro Macedo. Eu sempre brinco assim que as perguntas difíceis ficam pra Vanessa. Mas hoje não Mas hoje eu falei assim, hoje é na minha área, né? Então hoje que vou não Hoje eu vou ter que fazer as perguntas difíceis e deixar a Vanessa com as perguntas mais fáceis e descontraída. Agner, a minha pergunta para você, até como consumidor, como é entregar um produto de qualidade com os preços tão altos da forma que está hoje, né? Para quem tem feito o mercado, para quem trabalha nesse ramo de alimentação, como que vocês ali da Arábia têm equilibrado isso? É um desafio. Tá? Isso para quem... Eu acho que está no geral. Tanto para quem tem uma proposta de fazer um bom produto ou um produto razoável, os valores estão de tudo. De azeite, farinha, azeitona, mussarela, tudo subiu. Muito caro. Produtos importados que a gente usa bastante também é um grande desafio. Tem que conseguir achar fornecedor. Já é um desafio, porque tem muita gente que não quer mais trabalhar também com alguns produtos. Tá? Isso desde o fornecedor, passando também esse problema para eles, é um grande problema conseguir. Né? Muitos deixaram de trabalhar, mas a gente vai se mantendo e tem que ser justo. Vai lá, faz a ficha técnica é muito importante. Que é o que eu bato muito na tecla que o pessoal de bar e restaurante tem que estar com o pé ali. Tem que ser na risca. Se precisar subir o produto, eu prefiro subir e ajustar ou retirar o produto do cardápio. Tem gente que prefere, não, faz o outro, pega o outro, tem um produto similar. Tem produtos que não são similares, não tem como. Tem produtos que não tem como se substituir. Aí você tem que ver o que vale a pena. Retira do cardápio, coloca, vou substituir. Mas seja honesto com o cliente. Fala, não é mais esse produto, é tal produto. Que essa é a minha outra briga também com muita gente. Vender gato por lebre. Eu costumo bater muito nessa tecla, porque eu sou muito chata nesse quesito. Eu trabalho com alimentação saudável. Mas a alimentação saudável, ela não é só porque é para fit ou fazer dieta. Não, a alimentação saudável é porque eu prezo por ingredientes e produtos de qualidade, coisas frescas, menos industrializados, menos ultraprocessados e afins. Né? Então, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar os cardápios do Agner. Eu tive a oportunidade de pedir uma pizza tem umas 2 semanas. E eu acho que foi uma das melhores pizzas que eu já comi. Pode ser sincero. Que é incrível. A gente gosta também do puxão de orelha, que é justamente pra falar, é uma pizza ordem, que você come, assim, ela vai desmanchando. É indescritível a sensação que você tem de comer a pizza de verdade. É uma pizza de verdade, assim. Eu até pedi a gente pediu uma metade marguerita e eu pedi metade de frango. Não sabia. Frango com... Acho que é frango com milho... Porque minha filha gosta muito, né? E eu falei assim... Frango com milho e bacon, frango catupiry e milho... Foi frango catupiry e milho. Aí a Kátia até falou assim, nossa, mas se você pediu uma de frango, eu falei, minha filha gosta, vamos provar. E eu falei assim, foi a melhor que eu já comi, o frango é incrível. Você sabe que esse negócio do frango tem uma particularidade muito grande lá na pizzaria, né? O frango que eu uso para fazer o da pizza é o mesmo que eu uso para fazer esfirra.
tempero, tudo, puxa um pouco mais pro árabe, tal. A gente tem algumas coisas lá. E eu não coloco coloral, e nem, não sei se viu o frango, ele fica branquinho, eu não coloco coloral, nem cúrcuma, nada, safrão que o pessoal chama que é cúrcuma, nada pra tingir. Ele vai branquinho, o peito de frango é branco. Mas tu não tem que chegar lá e falar, não, pô, não pode ser branco, tem que colocar. Tu falou, não, aquilo lá é pizza, eu brinco que é pizza de coxinha. Até falo o pessoal, aquela pizza amarela, tudo. Fala, não faço pizza de coxinha. Mas é bem diferente. Quando a pessoa experimenta, fala, pô, mas é muito diferente, é muito bom. Eu falei, foi a melhor pizza de frango com catupiry milho que eu já comi. É muito diferente, incrível. O frango lá é muito diferente. Do frango a pizza de frango, se eu mudar, o pessoal me bate, pra você ter uma ideia. E o cardápio dele é muito assim, de ingredientes que você vê que são difíceis. Por exemplo, tem o nome do creme de ricota, que você não crema chama. Romana, crema romana, que é uma crema de ricota. É uma crema, na verdade, é uma crema italiana. Uma crema exatamente. Romana, é uma ricota, mas não é uma ricota. Que nem se fala ricota, o pessoal tem a sensação aqui daquela coisa que esfarela, tudo. A crema não, ela é mais cremosa mesmo. Você consegue... ela é... Ao mesmo tempo, ela não é líquida, né, mas ela é cremosa, mas ao mesmo tempo ela tem uma consistência de ricota. Aí ele fala crema e ele explica creme de ricota, né? Essa tem uma margarita romana que a gente faz, que é com essa crema, que é muito boa também. Então, assim, quando você tiver... Eu amo olhar cardápio. Eu tenho uma loucura estranha. A gente que eu adoro olhar cardápio. Gosto de analisar. Então, eu passei um tempão olhando e eu falei, o quanto é difícil como manter o cardápio dele enorme. Com uma variedade que você vai vendo e você quer comer todas as pizzas que tem ali. Eu procuro manter. É explicativo, né? É explicativo. Isso que a Vanessa tá falando, porque assim, a maioria das pizzarias é muito frango com catupiry. Molho, frango, isso aqui. Isso daí me chamou a atenção. Porque você explica o que tá indo. O que tá fazendo, como foi o processo de fazer, como é a abobrinha também, que é outra que sai muito, a abobrinha, né? A gente faz ela gratinada no forno a lenha, tudo com óleo e azeite, tudo. É diferente você colocar só abobrinha, mussarela. A abobrinha mesmo é outra que tem uma particularidade muito grande, porque geralmente você fala abobrinha, o pessoal tem aquela sensação de aquele refogado, né? Insosso, aquela abobrinha refogada, alguma coisa assim, o pessoal fala, não. Eu até brinco, lá na pizzaria, quando o pessoal vai falar, não como abobrinha, eu falo, tá bom, tá. E quando ele tá esperando a pizza, eu faço. Tem muito cliente que vai lá, eu falo, faz uma esfirra de abobrinha pra mim. Aí coloco lá, falo pra experimentar. Tem crianças que vão lá e comem. Tava até com um cliente, o Robson, o filho dele, né? Ele falou que foi na nutricionista, a nutricionista perguntou, o que você come de vegetais? Não como nada. Aí lembrou, falou, não, eu como abobrinha. Aí o pai dele falou, pior que ele come. A nutricionista dele olhou e falou, como abobrinha você come? Eu falei, como abobrinha na pizza. Pô, mas a abobrinha, perguntou o pai dele, falou, é verdade, ele come abobrinha, ele gostou, ele experimentou, ele não come nada, absolutamente nada de vegetais assim, legumes, nada. Mas a abobrinha ele experimentou. E agora essa semana eu fiz berinjela pra ele, que eu faço do mesmo jeito. Ele gostou assim muito. Mas é a forma de fazer, a forma de explicar, às vezes também. Falou, não é aquela abobrinha refogada, em suas aquela coisa empapada, não. Uma abobrinha que faz no forno ali. Quando tá saindo do forno lá, tem gente que começa a trabalhar na pizzaria e fala, pô, não como abobrinha, mas eu vou comer, posso comer um pedaço? Daí quando a pessoa come, fala, nossa, isso daqui é muito bom. Porque é o jeito de fazer. Gente, eu vou fazer igual teve o debate recentemente aí na Band. Enquanto vocês estão assistindo o programa, entra aí no Instagram aí da pizzaria que vocês vão entender pelas fotos. As fotos que tem no Instagram é o que você vai receber em casa. São reais, da pizzaria. Porque o que o Agni falou, a maioria das pessoas coloca um cardápio lindo no Instagram e aí, infelizmente, quando vai entregar o produto não é aquilo e aí a pessoa só compra uma vez. A gente falava nos bastidores e aí... Isso é uma coisa que eu escutei há muitos anos atrás e já trabalhei com esse produto, que é o tal do chicharro. E aí, às vezes, a pessoa vende a pizza de atum pra gente e entrega o chicharro. Gente, o Agni foi muito feliz na fala dele, que ele falou assim, fala a verdade. Eu não sou contra a pessoa fazer trabalhar com chicharro. Não é que eu critico quem trabalha, não é isso não é que eu critico, só tem que trabalhar com atum. Não, depende da proposta. Qual é a proposta que você tem? O que você vai fazer? Mas desde que seja honesto. Porque tem gente que chega lá, como eu falei... Catupiry, como eu falei de alguns outros produtos, tem gente que chega lá e fala, pô, eu não como isso. Não é que você não come. O alite mesmo, eu falei que a gente começou, na verdade, você começa com o alite. Falou, você não comeu o alite, você comeu sardinha enxovada, ou mesmo de chicharro. Tem gente que não sabe a diferença porque não vai nos atacados. Você só encontra nos atacados esses... Pra quem não sabe, gente, o que é o chicharro? Olha, é um peixe que vendem como atum, mas na verdade não é atum. E ele é muito com tudo, com vísceras, tudo. Quando você abre, lembra muito sardinha, pra você ter uma ideia. E o pessoal vende como atum. Pizzaria, tem muita pizzaria porque é mais barato. É uma lata grande. Enorme. Quase 400 gramas. O cara 400. Usa tudo ali praticamente. Ele é metade do preço, às vezes, do que acho que de uma latinha. Nem sei quanto tá hoje, mas acho que é metade do preço de uma latinha de 120 gramas de atum. E ele faz uma pizza inteira e ainda sobra ainda. Só que o pessoal que come fala, pô, é ruim. Ou então o cara que conhece atum... Eu não suporto pizza de atum.
É porque Então, mas eu vou te falar, se comer... Nem esfirra de atum. Não. tem o gosto, né, o Agner, assim, até você falou lá no bastidor que algumas pessoas temperam pra dar uma mascarada ali e as Dá uma pessoas disfarçada, não perceber. tudo não percebeu. A pessoa tempera. Mas você faz percebeu o trituradinho, é xixá. Você viu em lascas... Tem o atum também que hoje em dia, antigamente você encontrava em pedaços e moído, por exemplo. Hoje tem em pedaço, em pó, tem não sei o que, tem um monte lá de atum, tem na água, mas você encontra alguns atuns lá que ele tá bem, sabe, ele já vem moído praticamente, você olha, é a para do lado, na verdade, que eles pegam lateral e colocam lá tudo. Também ele tem um gosto muito forte, tem uns atuns que você olha e você fala, pô, esse atum aí... Não, e eu gosto de atum, assim. Eu gosto de comer uma salada com atum quando eu compro um atum no mercado. A salada com atum eu gosto. Eu gosto de um patê de atum, mas o atum você come. Eu vou fazer uma pizza eu vou fazer uma esfirra de atum. Quando for lá, vai na Agora, pizza, eu vou a fazer uma esfirra de que atum. pede por aí, a Katia adora pizza e esfirra de atum. Não tem quem faça. Eu não como nem a fatia que vem do lado. Tem gente Porque que pede eu não lá, gosto. fala, ó, pede uma individual, então a esposa ou o marido gosta de alite. Alite é uma coisa que eu amo, eu detesto também, né? Às vezes o marido quer, ou a esposa quer, tudo, aí tem gente que vai lá e fala, não, o dela você coloca separado, porque pega o gosto na caixa inteira. Porque ele é forte, né? Acaba quem não gosta, quem detesta, o alite Mas ou é que ama ou nem detesta. Eu peço, quando a gente vai pedir pizza, eu sempre peço pra ela, às vezes, O uma atum também esfirra acaba... de atum, que Claro, vai você separado. fala, não, a esfirra brinca democrática por causa disso. Cada um pede o seu, o que gosta, tudo, e não corre risco de contaminar, de passar pro outro, de acabar ficando metade de um pedaço de atum com um pedaço de mussarela. Logo a pessoa que não gosta fala, poxa, eu peguei esse pedaço. E nessas coisas dos ingredientes, só indo na pegada, é que eu imagino o quão difícil seja você manter a sua Desafio. linha de trabalho e o preço, o justo que você fala, porque é que nem a gente estava conversando lá fora. Hoje tem a rotulagem, né? E as pessoas vão muito, por exemplo, você deve usar muito o catupiry. E você vai no mercado, tem inúmeras bisnagas de creme culinário sabor requeijão, aí tá escrito bem grande, com amido. Hoje, né? não só o catupiry, tá? Não sei se já viram também. Tem uma cobertura sabor mussarela. Tem uma eu cobertura vi. sabor mussarela, que não era pra usar só ela. Era pra usar 30% dela e 70% de mussarela. Você não pode usar só ela. Mas tem gente por aí já usando metade, aí passaram a usar metade, e tem gente usando 70% dela e 30% de mussarela. Mas não é queijo, não é mussarela. Não é pra você comer, não pode comer por aí. Tem gente já usando 100%. E tem muito lugar grande que utiliza. Quando você come um queijo que é meio estranho, é ele. Tem muita rede grande que utiliza, muitos lugares que utilizam. Pois é, hoje é muito difícil isso. Mussarela com amido. Nossa. Hoje tem uma série de coisas que o pessoal usa assim o pessoal criou uma coisa na gastronomia que banalizou um monte de ingrediente aí que... É porque, assim, a gente... não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto aqui no podcast. Cara, a gente não tem uma legislação que realmente é efetiva. Eu brinco assim, Agni, sempre da questão dos potes de sorvete. Era vendido, que nem é sorvete, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Uma discussão vai para outro podcast, só de sorvete. Vai só de sorvete, mas assim, era vendido de 2 litros, passou para 1.800, 1.500, tá vendendo a 1.200 agora os potes. Ainda tem uns que é de 800. Não, e assim, o preço, né? Não diminui Para não aumentar o preço, eles reduzem a quantidade. E ninguém fala nada. Semana passada eu vi um vídeo Mas eu falo que o problema, só cortando, o problema não é só a legislação. É o consumidor também. Consumidor. Porque se vende, é porque aceita. Compram, tem gente que compra. Mas é o que ela falou, Agner. Não é todo mundo que... Tem gente que não tem acesso à informação. Que não leu o rótulo. Tem gente que não tem acesso, que não tem. Tem um rapaz aí que ele tá jogando toda hora na rede, que é o Davi Laranjeira lá. Ele colocou essa semana um chocolate lá de uma marca, que eu não vou falar, né? Pra não tomar processo. Aí tava lá assim que tinha látex. E eu tava com um chocolate desse lá em casa. Verdade, tinha o látex. E eu falei... Aí ele ainda fala... Gente, látex usa para produtos plástico, para fazer camisinha, para fazer essas Então, mas coisas. aí já é a legislação brasileira. Se você pegar alguns chocolates de fora, talvez não tenha. Não pode, é proibido. Não, mas não é. Não é que não vai ter o látex. O látex tem. Mas tá com outro nome. Mas não, na verdade é rotulagem. Não é que tem o látex. Aí já é a legislação, porque talvez, né? Eu acredito que seja isso daí, né? Se parar para ver. Hoje você tem muitas coisas alergênicas, tudo, e o látex é uma delas. Tem gente que tem alergia. Se ele teve contato, na verdade, com o látex, não significa que tem látex, mas ele teve contato. Então, por ele ter contato, é obrigatório vir lá. Não significa que tem látex no chocolate.
Mas se ele teve o contato por mangueiras, algumas coisas de látex, aí é obrigatório vir. Tem também o sensacionalismo na internet com isso daí. Certo. Eu não conheço, não sei, não tô Vou falando te que é o mandar. caso, mas assim, mas tem muita gente que pega alguns assuntos polêmicos e coloca lá em troca de visualizações, comentários, curtidas, mas não significa que tenha látex. Não acho que seja o caso dele, porque assim... Não, tô falando que... Quando ele começou a bater, ele bateu muito na questão do café. Né? Que no café que a gente toma... O café já é problema. Aí ele ainda falou, esse café que vocês tomam aí, que é o café preto, vocês não estão tomando café, o café é marrom. E realmente... que nem o extra forte, né? Que a gente viu na faculdade, que é a moagem de tudo que vai de sobra do café. Que não beneficia, né? Acaba torrando um monte de coisa lá porque dá trabalho, né? Mais tempo, é mais gente, é mais mão de obra, tudo. Então acaba torrando tudo. Aí tem o problema da legislação também que permite até certas quantidades de outras coisas. Tudo também, você tem milho ali, você tem outras coisas que vai acabar... E quando torra tudo, ninguém não percebe, só tem o gosto amargo. O brasileiro, esse talvez seja o grande problema. Ele foi acostumado com aquilo ali. Ele acha que o café é aquela coisa mesmo do gosto, então acaba sendo cultural também. Tem um problema muito sério. Vem mudando. Com a informação que você teve agora, vem mudando muito com o pessoal passar a experimentar outras coisas, que também você não tinha acesso antigamente. Tá lendo mais, só que você não tinha acesso também. O que chegava lá, você não tinha muita opção, você tinha 2 ou 3 marcas, tudo. Mas o grande problema é que é muito caro ainda também. Quem não vai falar que queria trabalhar com tudo só do bom e do melhor na pizzaria? Mas tem lugar que não dá. Tem lugar que o cara fala, pô, como é que eu vou vou comprar um queijo importado? Ó, eu mesmo passo por isso. Eu testei, achei uns queijos, tudo produzido tanto na Serra da Mantiqueira, que tudo, sabe, são queijos fantásticos, muito bons. Tão bons quanto queijos importados. Porém, o preço... Tão caros quanto? Não, mais caro que alguns queijos importados, mas são muito bons. Só que não é comercialmente, não dá para colocar na pizzaria. Por um lado, eu entendo, o produtor, tudo, é um pouco a hora dele também, e os custos que ele tem são diferentes da indústria. Mas não dá para trabalhar lá. Então imagina quem se propõe. Depende do público que você quer vender. Exatamente, até a questão de público, né? Tudo, o seu segmento não é problema. Tem muita gente disposta a pagar mais barato do que mais caro por um produto. Isso é fato. Assim como se você colocasse hoje uma pizza com um queijo desse, que tivesse... Você sabe que você tem pessoas do público que vai comprar, você também não tem como manter um estoque daquele queijo para essa pizza sair de vez em quando. Esse é outro desafio que a gente tem, manter. Eu procuro manter pelo menos 95% do cardápio, a gente sempre mantém. O problema é que são muitos itens importados. E às vezes estão em falta. Estava em falta lite, italiano, estava em falta parmigiano reggiano, pecorino. Subiu o dólar, subiu o euro, disparou, então... Aí começou a ficar em falta, aí eu parei de produzir o pesto, por exemplo. Eu uso o parmigiano reggiano, uso o pecorino mesmo para fazer. Pinole, então, não vou nem falar. Pinole tá uma loucura. Nossa, eu vi a caixinha de pinole, assim, uma fortuna. Então aí, quando não tem, eu procuro substituir, tiro do cardápio, né? Ou deixo ele lá um tempo, em stand-by, falo, não tenho por enquanto. Mas quando eu tiver, vai ser exatamente o que você comia antes. E o ingrediente principal? Porque eu tenho 2 perguntas para te fazer e já faço já. Que é a farinha de trigo, né? Porque para produzir a pizza de qualidade que você produz, não dá e não pode ser qualquer farinha. Então, é o ingrediente principal. Você está falando aí de queijo, de um ingrediente ou outro que você consegue tirar. Essa eu não abro mão. Sabe, essa daí eu sempre uso para pizza. Farinha importada, toda é da Caputo, é uma farinha muito boa, né? Não troco, não fico lá, não fico trocando marca, eu sempre procuro manter a mesma marca. Hoje em dia, você tem no Brasil aqui muitas farinhas, você tem uma série de farinhas italianas boas, tá? Algumas até tão boas quanto. Você pega Letimp, você pega umas farinhas muito boas também, não me pagam nada pra fazer propaganda, eu falo, sabe, sem problema isso daí. Mas assim, eu tenho uma particularidade com uma que eu gosto muito, que é a Caputo, mas porque eu uso ela... Muito antes até de ela chegar aqui no Brasil, me trouxeram essa farinha. Quando eu conheci, eu falei, pô, e eu conheço ela muito bem. Só de pegar na mão, olhar e falar, pô, essa farinha dá pra colocar um pouco mais de água, essa farinha aqui assim e tal, tá de outro jeito, vai demorar um pouco mais fermentar, vai fermentar mais rápido, então vou cuidar um pouco disso, daquilo. Porém, não tem tido problema, assim, o problema de faltar. Problema de preço. Agora, recentemente, deu um pouco de falta nela, tudo, mas eu tenho estoque ainda. Mas agora, o problema de preço oscila muito. Isso daí eu sofro desde... Já acostumei, já tô calejado, desde quando abri a pizzaria, não tem jeito. Você usou um termo que eu achei até engraçado, Vanessa. Eu só tinha escutado até então ou para carne ou para chocolate, que é o blend. Ele falou que tem muita gente aí que é um blend de farinhas. Né? E... Não sou contra também, tá?
questão do blend, o que acontece é que o pessoal coloca no cardápio, um blend de farinha, então faz uma publicidade. Mistura Caputo com... Só que se ele pegar uma farinha se ele pegar uma farinha de ótima qualidade, né, não vou nem colocar qualidade, mas uma farinha que é para uma coisa, ele pega outra farinha mais fraca, ele tá nivelando ela para baixo. Não vai adiantar nada esse blend. Você tá pegando um carro que é a gasolina, você tá colocando álcool nele, você compra uma ótima gasolina e colocando álcool. Não vai, você tá puxando. Tem blends. Para que você precisa do blend às vezes? Eu preciso de um certo resultado. Então, esse é o motivo do blend. Mas tem gente que é mais pelo preço e coloca o nome, blend. O pessoal usa na carne, hambúrguer mesmo, o pessoal fala, meu, blend, não sei o quê. Aí vai ver, ele tá usando... A 100 com... E eu fraldinha. escuto também no chocolate, 30% né? de... Pra você que é confeiteira mais do que é. eu, fala, eu fiz um blend de chocolate. O que é esse tal Chocolate desse ao blend? leite com chocolate meio Pra quem não sabe, o blend é, na verdade, é fazer essa mistura. E, inclusive, hoje já vende pacotes do chocolate do blend. Já tem o blend já pronto, já, pra você já Tanto, fazer inclusive, até de chocolate nobre mesmo. Não só dos fracionados, que começou nos fracionados, o blend. Mas o e blend hoje não já é tem ruim, o então, mas fique claro, o blend não é ruim. Desde que você pegue 2 que sejam o mesmo nível. Então, o que você quer fazer? Eu preciso de um chocolate que vai ter meio amargo, sabe? Eu não quero ele totalmente amargo. Você vai misturar e você vai. E a farinha é a mesma coisa. Para que você precisa dessa farinha? Não é só farinha. O pessoal que acabou ultimamente vendo muita coisa, tudo, ele acha que só aquela farinha que é boa para aquilo. Não, mesmo lá, você tem farinha. Na Itália, você tem farinhas fracas, você não precisa de tanta força, e você tem farinhas muito fortes. Para panetone, por exemplo, que você precisa de uma farinha muito forte. Aí você tem que usar essa. Aí você pega a patisserie, que você precisa de uma farinha um pouco mais fraca, você vai usar uma farinha fraca. Não é a farinha ruim, é uma farinha fraca. Lá eles classificam muito a sério mesmo. Tem o W, o pele da farinha, você tem o W400, aí você tem o W180, você tem o W intermediário 260, 280, você tem vários Ws. Para cada W é um tipo de produto. Eu vou fazer uma pergunta assim, meio que de consumidora, porque eu não entendo muito de panificação, eu gosto de comer. Essa parte eu gosto de comer. Eu tenho muita vontade, mas eu não tenho muita paciência. Já matei muito fermento. Já matei mesmo, não consigo cultivar fermento, não consigo. Faço pão e pizza com fermentinho em pó. Dá pra fazer também... Não, mas eu vou falar, isso é outra coisa. Você estava conversando com o David, era outra coisa, porque não é problema a fermentação. O pessoal gerou uma coisa que só fermentação natural que é boa. Não, dá pra fazer. Desde que respeite o tempo, respeite o processo, vai dar um ótimo pão. Mesmo que no fermento aquele biológico, quantidade de fermento, qual tipo de farinha, quanto tempo você vai deixar fermentar. 8 horas já dá pra fazer uma baita pizza, um baita pão. Não é só fermentação natural. Isso é uma coisa que tem que quebrar. Levain eu não faço, não admito, não consigo. Já matei muito Levain. Mas ganhei Levain de muita gente, mas matei todos eles. Então, mas sabe que aprende... Me perdoe, fala a verdade. Me perdoe. Mas sabe que aprende mais assim. Eu falo, pessoal, faz ele. Vai dar problema. É aí que você vai aprender. Mas eu também já tentei fazer. Não, então, mas não, tô dizendo, mas só que matando ele, sabe, deixando ele, é onde vai entender ele, porque tem que fazer várias vezes, vai fazendo, vai repetindo, aí você vai começar a entender. Mas eu acho, Wagner e Vanessa, que depende muito, vocês falaram aí, da onde você vai vender, né? Então, as pessoas, eu comentei um caso para você ali antes da gente iniciar, que uma aluna minha chegou e falou, olha, eu queria trabalhar com fermentação natural, vender pão com tomate seco, com azeitonas, tal. Depende do público que você está querendo. Qual público-alvo, sim. Né? Porque, assim, as pessoas também... nós trouxemos aqui o Lyle, né, que falou só sobre pães congelados. Então, assim, tem lugar também que já chega e já quer pronto. E sim. Aí, se você quer esse tipo da operação, então vai depender de tudo. Do público, da operação também. Porque, às vezes, o pão de fermentação natural você pode fazer vários pães, né? Mas, no geral, assim, você pega alguns pães com a casca, sabe? Uma casca mais grossa, que é o que eu gosto, particularmente, é o pão italiano, eu adoro. Eu sou fã daquele pão, sabe? A casca, o miolo, mas dentro tudo... Tem lugar que não. E mesmo a minha pizza, tá? Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta sem borda, que nem a borda. Tem gente que fala, pô, é muita borda, tal, não sei o que. Não, eu falo, não, eu sou fã daquela borda. Você coloca um pouquinho de azeite, não é recheado nem nada, é só a borda, só você coloca um pouquinho de azeite. Só que tem gente que não gosta, tem gente que quer menos, tal. Eu tinha um amigo, quando eu fazia em casa, até falava, pô, Wagner, ele ficava sem graça, né? Ele, pô, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, o que foi? Adoro vir aqui, pô, adoro sua família, adoro o pessoal aqui, vocês são super receptivos, faz tudo. Mas posso te falar a pizza que eu gosto? Eu falei, pode, a pizza do Habib's. Ele falou pra mim, pô, aquele molinho tudo, eu falei, tudo bem, sabe, não tem problema. Ele falou, não, porque a pizza, ele contou pra mim que é aquela coisa que ele ia com a esposa, tudo, começaram a namorar na época, então
ele lembrava A de... memória é é muito mais velho. afetivo. aquela coisa né? bem, sabe, que ele não tinha nem dinheiro pra comprar. Um comprava pizza, outro comprava o que ia tomar. Então ele falava, pô, pra mim aquilo lá... Não, mas tudo bem, só que é gosto, não tem problema. Não é que a pizza que eu faço é a melhor, então a pizza napolitana é a melhor. Não. Dentro da proposta, dá pra fazer cada um a sua pizza. Qual que era a pergunta que você falou que eu cortei? Desculpa. Não, mas Você é falou ótimo. Do fermento Na natural verdade, que são matou duas. Eu matei todos eles. ele. Assassinou. Quando a gente vai no mercado hoje, que a gente vê os trigos que não tem nome. A gente vê os trigos para pastel. Trigo para pizza. Pastel e pizza, né? Pastel, tem tem massa, salgados. também tem salgado. Salgados. Massa, tem. Essa questão desses trigos, vamos falar do de pizza, né? O que você fala sobre esse trigo? Ele realmente, eu posso chegar lá e você acha que eu vou ter uma qualidade melhor se eu comprar ele para fazer? Olha, tem muitos que são o mesmo, tá? Vou ser sincero. Tem muitos que eu acho que tem alguns moinhos que devem sacar o mesmo ali, tá? Vai lá, coloca tudo no mesmo. Só muda a embalagem, porque tem o apelo. É pizza, esse daqui, ó. Esse daqui é pastel, esse daqui é salgado. Mas assim, tem alguns trigos que você vai pegar, tem uma particularidade muito, mas é muito baixa mesmo assim, sabe? Você vai ter que fazer muitas vezes para conseguir identificar uma diferença. Uma vai ser mais seca, outra vai ter mais amido, outra vai estar... Mas é muito pouco, assim. Não que significa... Talvez fique muito, sabe, assim, falar, ficou um pouquinho melhor, mas você não vai conseguir, no paladar, ou mesmo no visual, conseguir identificar depois, fazer assim, vou fazer um pouco com esse, misturou tudo ali, você não sabe mais qual que é qual. Porque a diferença é muito baixa. É mínimo. É mínima. É mais o apelo mesmo, acho que, de venda. E eles viram que deu certo. Funciona. Né? Assim, essa questão do marketing aí vai e aí os caras... Deu certo. Continua fazendo. Na linha da Vanessa aqui, eu preciso que você desmistifique uma coisa. Tem um certo preconceito com a pizza napolitana, com a pizza de fermentação natural. Né? Eu até brinco assim com os alunos. Eu falo, olha, vocês precisam experimentar, degustar certas pizzas. Não simplesmente comer. Até me desculpem da forma que eu tô falando, mas é porque quando você vai comer uma pizza lá da Arábia ou de fermentação natural de outro lugar que seja, você tem que degustar, que é o que você falou. A Vanessa fez o que você falou que tem que fazer. Você pega a borda, você põe ali num pouquinho de azeite, você vai sentir o sabor da massa. Então, me ajude aí para quem tá nos assistindo. Filho, mas eu falo pro meu filho, experimenta. Primeira coisa. Gente, eu achei lindo uma foto que ele colocou o filho dele comendo pão com azeite no pratinho. Eu falei, a criança... Depois eu conto uma história do meu filho. Meu filho levava pão com azeite pra escola. Olha aí. Só pão italiano e azeite. Então, ele queria trocar com os alunos, né? Lanche, às vezes, os alunos, entre eles na hora do lanche, trocavam e muitos alunos não trocavam com ele. Ele chegou um dia e falou, pai, ninguém quer trocar o lanche comigo. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, poxa, e aí, filho? Ele, não tem problema, eles levam só aqueles bolinhos recheados lá ruim. Ainda bem, pai. Eu falei, então tá bom, né? Mas eu falava pra minha esposa, né? Falei, poxa, acho que o pessoal da escola, os professores, né? Olham lá tudo e falam, pô, coitado desse menino, só leva pão com azeite todo dia. É o que ele gostava, ele adorava. Pão com azeite ele adora. Mas fantástico. Comer um pãozinho com azeite é uma das coisas que hoje ele tem 11 anos, um dos 3, né? E eu falo pra ele, ó, experimenta. Experimenta muita coisa. Experimenta isso pra ter parâmetro. Por mais que, não. Ele experimenta. Em vários lugares. Tinha uma outra pizzaria de uma rede, tudo que ele queria, eu não vou falar porque ele não gostou, pra achar que a gente tá falando mal da pizzaria. Mas é uma rede grande, americana, tudo ele queria ir. E eu falei, tá bom, vamos lá. Era pandemia até. Só que chegou lá, até fiquei meio enrolado na hora de pedir, não sabia como é que pedia, não entendi muito bem lá, tudo aí pedi pra ele, tudo ele experimentou. Ele falou, pai, mas é muito ruim isso daqui. Eu falei, tá vendo, é bom pra você conhecer, é bom pra você saber, e eu suspeito que usa até aquele queijo que a gente tava falando que não é queijo. Na hora ele se ligou e falou, pai, isso daqui não é tudo. Mas é aquilo, eu falo pra ele, experimenta, veja. A pizza napolitana tem algumas coisas bem sisudas que tem que seguir, mas mesmo dentro dela, da pizza napolitana, você consegue alguns parâmetros que pode variar. Tá? Não é que todas são iguais, mesmo a reconhecida pela VPN, mesmo em Nápoles, tudo, você vai ter lá uma limitação do que você pode usar, de quanto de água, tudo, e o jeito de fazer. Cada local, cada pizzaria vai ter sua particularidade, mesmo com o selo AVPN. A pizza napolitana não precisa mais do que 8 horas de fermentação. Não precisa também ser necessariamente com fermentação natural. Mas é possível fazer, que eu faço lá com fermentação natural. Fermentação natural você pode fazer qualquer coisa. Tudo dá para fazer, porque o fermento que está ali naquela embalagenzinha é o mesmo que está aqui no ar. É a mesma levedura. Tá?
Mas vai depender do quê? Da farinha, se ela suporta uma longa fermentação, quantidade de água, como que está seu fermento, que acho que talvez tenha sido esse seu grande desafio. Se ele estava muito ácido, se não estava, se está alimentando, ele está refrescando, o que a gente chama nas horas certas, o pH dele, que é o desafio de manter para o que vai fazer. Tem hora que você precisa do pH mais baixo, mais alto, depende do que vai fazer. Não significa, a gente estava até conversando antes, muito pão de fermentação natural por aí é um pão ácido, azedo. Sim, aquele gosto avinagrado, sabe? Aquela coisa... Prevalece o gosto azedo, avinagrado, não e as pessoas acham que não todo precisa pão ter. Às vezes é porque fermentou demais assim. esse pão. Às vezes fermentou demais. Esse também é outra coisa que eu experimento alguns pães e falo, pô, esse pão fermentou demais. Ele deixou passar do tempo para assar. E não precisa, mas a pizza também dá para fazer sem ficar essa acidez muito forte. Sem ficar... O panetone não pode ter. O panetone não pode ter aquela acidez que nem do pão italiano, você não vai. Mas ele precisa de uma acidez que é justamente o que ajuda a manter ele. No pão, principalmente, o interessante da fermentação natural é você ter uma validade, um shelf life dele maior. Você consegue... Antigamente o pessoal fazia, assim... você pegar o pessoal do interior, ou mesmo o pessoal do interior fazia muito de fazer tudo junto. Tinha um forno só, às vezes, uma casa, então juntava lá a maioria das mulheres, preparava aquele monte de pão, fazia e cada um levava para sua casa. E aquele pão durava um bom tempo. Só que você pega alguns pães italianos hoje, mesmo de padarias famosas, que você pega, você compra hoje, amanhã ele tá duro. Duro. Você fala, pô, muita gente fala assim, não gosto de pão italiano. Porque ele é duro ou borrachudo, mas não. Aquele pão não é mesmo, sabe? Não foi feito da forma certa. Hoje você tem uma série de coisas que você usa propinato de cálcio para não embolorar, e aquilo lá resseca o pão, por exemplo. Propionato de cálcio. Eu fui numa padaria no Rio de Janeiro, muito bonita a padaria. E eu vi um pão lindo, na vitrine lindo. Aí a gente trouxe, compramos para trazer. Quando a gente chegou aqui, o pão tava duro. Eu tive que cortar o pão com a faca elétrica. E nem na torradeira ele ficou bom. Não teve quem comesse. Nem o pão, nem a focaccia. Ficou extremamente Você tem melhoradores de farinha. Hoje você tem alguns líquidos que você joga que simula a fermentação natural também, né? Você tem muita coisa é a favor do melhorador? Porque eu ensino para meus alunos lá, olha, Brasil, né? Porque... Você tem um problema da farinha. Não, assim, o pessoal geralmente compra a farinha a que tá mais em conta. Aí eu falo, vai comprar a que tá mais em conta, coloca um pouquinho do melhorador aí, porque vai ajudar. Vai ter que usar. Mas tem trigos, é que tem algumas técnicas você vai conseguir melhorar, mesmo aquele trigo que não é tão bom. Dá para fazer um ótimo pão de fermentação natural com trigo nacional, não precisa ser também, farinha importada, não sei o quê. A farinha importada, né, algumas farinhas vão te dar, assim, uma facilidade maior de trabalhar. Vão até te possibilitar alguns erros. Mas você vai conseguir. Já algumas farinhas nacionais não vão permitir. Se você vacilar, descuidou, perdeu. Não vai conseguir ou não vai ficar um resultado tão bom. Mas dá para fazer também, até porque se a gente pegar 15 anos atrás aí praticamente, nem 15, um pouco mais de 10, aí não tinha essas farinhas que tem hoje em dia. E já se fazia ótimos pães, já se faziam ótimas pizzas. Muitas pizzarias faziam o que eu faço. O que acontece é que com a farinha certa é mais fácil. O processo, se você errar, ou oscilações, que a gente costuma falar também, que tem muita... Vai ter muita coisa que vai mudar. A temperatura muda. Então vai interferir demais no pão. E na pizza é a mesma coisa. Tem algumas variáveis aí no meio do caminho que vai te possibilitar corrigir. Panetone, então, é um desafio o panetone fazer. Você falou do fermento, falou da farinha. Uma outra coisa que eu observo também, que me chama a atenção quando eu sei que uma pizzaria é boa, é a questão do molho também. A maioria dessas redes famosas aí é aqueles molhos velho... Desculpa, aqueles molhos prontos, né? É verdade. Me policiar, né? Aqueles molhos prontos e as pessoas comem, não reparam, não percebem. Mas que aí quando você come uma pizza que aí, você falou da massa, falou do fermento, e aí eu vou pro molho, porque também tem essa questão que as pessoas... Eu falo pros alunos assim, Vanessa, você quer comer a pizza porque é bem recheada, então você não quer comer uma pizza, você quer comer ali uma massa com recheio. E o recheio é igual em qualquer lugar. Agora, quando você pega uma massa boa, um molho bom... Você fala que é um conjunto. E até respondendo, a Vanessa falou das marmitas, né? A minha esposa é consumidora das marmitas dela, e ela fez assim, David, por que é diferente? Eu falei assim, é diferente por N fatores. Ela não vai usar tempero industrializado. O que ela estiver falando para você que tem na marmita... Um conjunto de coisas vai chegar no resultado final que vai possibilitar essa
E aí ela falou assim, David, mas a marmita da Vanessa tem sabor. E aí, ela não tá me enganando? Eu falei assim, não tá. Eu te garanto no que eu tô te falando. Por quê? Porque vem aquilo que você falou. É tanta gente vendendo gato por lebre, que aí quando você pega essas pessoas sendo honesta... Né, pô, será que falam, é? Será que é? E aí eu queria que você falasse dessa questão aí. Pra finalizar a pizza, porque aí tem um preconceito, né? Eu tô aqui pra ser sincero e até como consumidor, que falam assim, mas essas pizzas geralmente não é muito recheada, por isso que eu não gosto de comer. Então aí fala do molho e fala dos recheios, que é na proporção certa aí. A questão do molho, né? Eu não abro mão do molho, eu faço o molho lá. É um trabalho. A gente tem um molho lá que é de tomate in natura, tá? Hoje tem uma máquina que separa lá pele e semente e fica só a polpa do molho. Isso é o grande diferencial. Quando a pessoa experimenta, fala, pô, aí foi o que você falou, fala, pô, mas é muito diferente. Quando experimentou, você falou, pô, o molho ele conheceu, falou, pô, dá pra perceber que é um molho. Não que eu não sou fã do Pelati. Eu já testei todos. Os melhores, sabe? Plantado lá, São Marzano, plantado no Monte do Vesúvio lá do vulcão, tudo. Mas assim, pra mim, todos. Não é porque é importado. Mas todos, sabe? Às vezes a pessoa fala, importado é muito bom. Não, pra mim todos têm gosto de tomate enlatado. Depois que enlatou, eu consigo reconhecer o gosto. Falo, pô, tem diferença, assim. A pessoa fala, não, é igual. Eu falo, não, não é igual. Não é. Tem uma diferença muito grande. A leveza, a acidez. Você vai perceber... A sabe? cor. Você vai, de longe você já percebe, já só de olhar, quando vê, o pessoal vê lá na hora, até olha, o pessoal fala, nossa, mas que molho bonito. Então isso daí faz uma grande, sabe, diferença na pizza. O resultado final é muito, tá muito à frente. Esse talvez também seja o outro segredo, que eu costumo falar, é um conjunto de fatores lá que você vai, no final, ter um resultado. E o molho faz parte dele, a massa, o molho, a questão de quantidade de cobertura, que o pessoal fala recheio, mas é mais cobertura, a quantidade de cobertura. Outra coisa que eu acho que foi legal da pizzaria, a gente mesclou, assim, eu mesclei. Eu tenho algumas pizzas bem sisudas napolitanas, que eu faço lá, né? O estilo é napolitano, a massa só tem um tipo de massa, aquela lá. Já a pizza em si, de cobertura, eu mesclei. Eu tenho algumas pizzas sisudas, como a Margherita di Napoli, a Marinara, a Licia italiana, que é uma quantidade mais reduzida de cobertura, mas hoje o pessoal gosta disso. O pessoal entendeu essa proposta. Ele quer o sabor mais do que quantidade. O italiano brinca até, né? O napolitano ele fala, quantità não é qualità. E isso é muito mesmo, o brasileiro assimilou isso daí depois que ele conheceu. Muita gente falou, pô, agora eu não consigo mais comer outra pizza. Por mais que nem muita coisa, ele quer comer, ele quer sentir a massa, ele quer pegar aquela massa, aquela borda, quem gosta, ele fala, pô, eu adoro pegar aqui a borda, o pessoal que não come em casa ficou doido pra pegar no prato da minha esposa, do meu filho, eu falo, deixa eu pegar essa daí. E ele quer sentir o conjunto. E com isso, sem carregar, tendo uma harmonia entre tudo, você consegue sentir o gosto. Massa, do molho, da cobertura que está em cima. Mas eu também mesclei com alguns sabores. Eu não tinha como não fazer uma portuguesa, por exemplo. É o que eu ia falar agora. O interessante do cardápio dele é porque ele tem um cardápio para todos os públicos. É que nem, por exemplo, na minha casa existem 2 públicos. Eu e a Kátia. O chato. E a Letícia. Que é o tradicionalzinho aí. Né, ela não tem... Para algumas coisas, ela não... vou comprar uma pizza de tomate. Não. Eu já gosto porque eu já quero sentir os sabores, tudo aquilo. A gente vai ficando mais calejado, quer sentir outras coisas. A gente já comeu bastante, ela tá começando a então, assim, descobrir. O interessante do teu cardápio que eu achei é que tem pizza para todos os gostos. Ele adequou uma qualidade de massa para quem quer. Para quem quer. A portuguesa, por exemplo, o pessoal comia muito em casa e gostava. Aí, para mim, portuguesa tem que ter palmito. Eu cresci na pizza. É a grande luta que eu cheguei e falei, gente, fala, não tem. A portuguesa. Eu já escutei que tem que ter palmito e que não tem que ter palmito. Em Rondônia, a portuguesa não tem palmito. A pizza então, mas a pizza, se pegar Brasil, é maluco, né? Assim, é muito diferente. É como uma feijoada é diferente, então imagina a pizza. Se a feijoada que é nossa é diferente, imagina a pizza que não é. Mas é muito cultural. A portuguesa ficou um negócio assim, banalizou. O presunto, o ovo... Aí eles tacam milho, tacam ervilha porque é barato. Tem lugar que vai milho, tem lugar que vai ervilha, tem lugar que vai bacon, tem lugar que vai calabresa, pra você ter uma ideia. Eu já vi português. Não tem, na verdade, nada definido. A portuguesa eu acho que virou uma pizza que tem mais coisa. De padaria. É aquela do tudão. É tipo um x-tudo. Tem lugar que virou um x-tudo. Mas a portuguesa todo mundo tem assim uma ideia de como surgiu, mas não tem nenhuma que seja assim, que foi colocada lá, tem que ser desse jeito, não tem uma regra pra ela. Cada um faz a sua. Mas pra mim, como eu cresci desse jeito, comendo com pão, então pra mim tem que ter. Então eu faço só um
que é sem palmito, e a portuguesa 2 Com palmito. com palmito. palmito, pra quem quer. Tem gente que não gosta de palmito, então pede a um. Mas enfim, mas aí eu fazia em casa e falava, pô, quando eu fui montar o cardápio, o pessoal, não, mas você vai ter que fazer aquela pizza. A proposta não era pra ter tudo aquilo de pizza, era pra ter menos sabores. Mas muita gente fala, pô, não, mas como é que você não vai colocar o parma? Pô, mas como é que você não vai fazer queijo brie, aquilo lá que eu gosto? Pô, mas a minha, tal. Você foi, pô, mas gente, Eu não falei vai caber assim, tudo. quanto tempo eu vou demorar pra comer essas pizzas? Porque eu já queria com brie, eu queria de abobrinha. Eu tenho clientes que já experimentaram todas as pizzas. Tem clientes que eu tinha que dar Nossa, um prêmio, porque gente, já olha, experimentaram todas, assim. é um cardápio magnífico. O trem que tá famoso agora, do sorvete lá que eu gosto. que Pistache? Você, gosta. Pistache. Você tem, né? Eu já faço, Da onde que veio esse pistache? Porque assim, eu já Então- faço isso há 10 anos atrás, mais ou menos. Mas- Eu faço Não, eu pistache. falei Ele assim que bombou agora, eu tô né? tão Porque chateada agora virou. que banalizaram o pistache de um jeito. E você E sabe eu que tô muito- tão chateada com isso. Eu tô mais chateado ainda porque tem muito lugar que você pega sorvete de pistache. Nem Aí tem você vai gosto de ver, pistache. nem tem gosto de pistache, é artificial. É então sabor, você não, saborizado. sabor. É. Não, mas E sabe qual a essência que muita gente usa no pistache? Aquela essência de amêndoa. Você É. pegar a essência de amêndoa... Mas eu conheço. você Porque pega a assim, essência de amêndoa, você experimenta e você fala, pô, esse daqui tá mais pra amêndoa do que pra pistache. eu gosto de Porque o pistache pistache ele tem um gosto bem tênue, assim, bem desde suave. muito né? sempre. E aí quando eu vi, quando eu vi uma rede de fast food, duas na verdade, sorvete. um de coxinha e um outro que vende sanduíche, que tem sorvete de pistache, eu falei, acabou meu mundo, o que eles estão fazendo com pistache? Agora teve, né? Teve a FISPAL, né? De sorvete, uma feira de sorvete. Eu comi muito sorvete de pistache lá. Tinha muito. E muito sorvete ruim. Muito sorvete Eles ruim de usam pistache, muita que não pasta é- saborizante, Tem muita pasta. Que a não- essência de amêndoas, Aí né? o pessoal Tem só coloca o corante verdinho lá. Esse verde mas quase da cor da É. lua, assim, faz um verde sabe, bem vivo, assim, uma coisa bem viva, aquele verde, tudo que você eu já fui tem dando. faz tempo. Desde o Porque começo. eu Desde o lembro, começo. eu já vi a foto. Eu sei que tem uma que tem até uma cerejinha em cima, Tem assim. Nutella com pistache, daí sai muito. Meu, assim, Eu faço essa com pistache, Nutella com pistache. Tem uma de mortadela com pistache. O italiano leva muito a sério a mortadela. É, a mortadela com pistache Mortadela é é uma quase um coisa que presunto de Parma, pra você sempre... ter uma ideia. Porque o italiano ele leva muito a sério. E eu faço lá uma faço duas de mortadela. Uma com limão siciliano, que é muito boa. Surpreende todo mundo lá no balcão. Às vezes eu faço, tá cheio lá, eu faço lá, o pessoal experimenta, o pessoal fala, meu, que coisa, eu nunca imaginei que uma pizza com mortadela, ela é azeite, parmesão, mortadela, quando sai do forno eu finalizo com limão siciliano. O pessoal fica doido com ela. Eu nunca imaginei que uma pizza assim ia ficar boa. O pessoal fica meio assim na hora de pegar e tal. Aí experimenta, fica louco, pede uma pizza daquela. Eu faço outra com provolone, molho de tomate, provolone, mortadela e pistache. E é muito comum ter pistache na mortadela. É. Então o pessoal gosta muito. E eu faço. O pessoal também acha assim uma coisa maluca assim. E faço a esfirra de pistache com ricota. Uma esfirra que é salgada, assim. Essa eu preciso O árabe provar. e o italiano são fãs de pistache. Eles gostam muito de pistache. Por isso que eu tenho lá. Aí agora todo mundo... E agora virou uma coisa Só falta febre. fazer shampoo de pistache. Tem Tô- tudo eu de tô pistache. arrasada Não, com e isso. muitos nem tem sabor de pistache e faz, É, mas... porque banalizaram. Aí o preço do pistache já era caro. Aí foi lá pra cima. Né? E assim, e você vê que eu fico pé da vida... É porque tem muita gente vendendo a coisa do pistache. E quem gosta de pistache sabe que o pistache nem passou ali. Tem alguns produtos italianos bons, assim, uma crema de pistache muito boa. Né? Só que são caras. Pistache é caro. São muito caras. Aí começaram a trazer pro Brasil, começaram alguns a fabricar aqui e tudo. Hoje vai muita gente na pizzaria lá. Antigamente o pessoal chegava lá e pedia pistache, eu quero pistache. Mas agora vão alguns clientes novos. O cara chega lá e ele, pô, você tem pistache. Aí ele pede e fala, não, mas peraí. É aquele creme estranho de pistache? Não é pistache, eu uso pistache mesmo, ou pistache. Tanto ele em pedaço, quanto ele esfarelado em xerém moído, né? Pico ele na verdade, deixo um pedaço um pouco mais grosseiro assim e coloco. Não é pistache mesmo. Ah, não, pensei que fosse aquela crema. Pelo amor de Deus, não é aquele creme ruim de não. Falou, não, é pistache mesmo. Pessoa que gosta, que conhece pistache, ele fala, pô. O grande problema é que tem muita gente que passou a experimentar esse creme. E aí agora o cara come o pistache e fala, não, esse pistache aqui Quer não é que bom. tudo tenha o gosto do Fala, creme. não, esse pistache que você trabalha aqui não é bom. aí o seu ficou ruim, né? Nunca O meu comeu que é o um pistache mesmo. Eu tive uma frutaria muitos anos atrás, eu fazia suco de cupuaçu. Antes de virar essa febre de cupuaçu. Mas eu tinha o Cupuaçu cupuaçu tem um lugar no meu mesmo. Eu fazia um coração. creme de cupuaçu, fazia suco de cupuaçu. Eu adoro cupuaçu. Meus filhos em casa amam. Aí eu fazia lá. Isso um cliente me chamou, bravo. Tá bom, fui lá na mesa. Isso que ele tá vendendo não é cupuaçu. Eu falei, o que é?
Não, que não é, que eu conheço, mas bravejando, pra um monte de todo mundo olhando, sabe? Até o pessoal da mesa ficando constrangido. Não, porque não sei o quê, isso daqui tá horrível, isso daqui... olha, isso daqui tá ácido demais. Tá muito ácido, não dá nem pra comer. Você já experimentou cupuaçu? Você sabe o que você conhece tal? Não, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu vi, porque eu compro, porque não sei o que, eu já conheço muitos anos, que tal lugar. Falei, tá bom, espera só um pouquinho. Fui lá e peguei um cupuaçu pra ele, que eu tinha um cupuaçu, o fruto. A fruta. Nossa. Peguei lá, levei pra ele, falei, e ele é feio por fora, é marrom, aquela coisa. Eu falei, não sei o que é isso, eu não quero saber, isso daqui não é cupuaçu, não sei o que. Cupuaçu é branco. Eu falei, não, ele tá por dentro, ele é marrom assim por fora. Posso tacar na sua cabeça pra abrir? Falei, eu vou abrir, você vai ver. Aí você vai ver o gosto que tem cupuaçu. Da semente, a polpa. Aí abri pra ele, viu tudo, ele viu o branquinho, ele olhou, ficou acostumado, ele colocou na boca. Mas é muito, esse daqui não tá verde. Eu falei, não, ele é assim. Experimenta ele. Experimenta o creme de cupuaçu agora. Fala pra mim se aproxima os dois, se é parecido ou se não é. Ele falou, não, tá igual. Eu falei, então você viu que é o creme da fruta mesmo. Não é polpa É que aguada. você tem comido, na verdade, os cremes de cupuaçu que o pessoal faz industrializado. Ele é adocicado e não tem nada a ver. Ele é bem suave, é um gosto muito longe que lembra o cupuaçu, mas não é cupuaçu. Aí ele até ficou constrangido. Eu falei, não, mas é isso mesmo, você não conhecia, é um fruto que não tem o acesso tão fácil, tudo. Quando você quiser, eu tenho cupuaçu que você pode... mas eu prefiro mais docinho. Eu falei, então, mas é o fruto. Com açaí. O açaí do norte é um açaí grosso, forte. E quando a gente chega aqui, já é misturado com aqui, na guaraná, verdade, né? Então, lá primeiro Xarope já não de se guaraná. come... Hoje tem, mas não era ele é adocicado. O pessoal come como um prato feito. Também fazia. Açaí aqui, eu preparava o açaí. E o açaí, quando você vai comprar aqui, você tem o popular, você tem o fino, você tem várias classificações. É como se fosse o leite, A, B e C. Uhum. Você tem um que é quase assim... A água que lava a máquina lá, pode ver que ele vem aquelas polpas, tem uns de mercado, uns que você compra, até que chega até a ser duro, que nem, sabe, um gelo assim, muito que você quebra a lâmina do liquidificador, mas não bate. E ele fica até meio esverdeado embaixo. E ele é um coquinho bem... Só uma pelezinha que remove. E tem algumas máquinas que eles vão jogando água e vai removendo mais parte do coquinho. Por isso que muita gente antigamente experimentava e falava, pô, tinha gosto de terra, né? Na verdade, eles usavam tudo e tirava o máximo que podia tirar desse coquinho e saía esse gosto. Mas o pessoal também não conhece. Aí quando você mostra o real, ele fala, não, esse é ruim. Essa é a minha bronca com muita coisa que vem nem gato por lebre. Que aí o seu, que é o certo, fala, pô, você é o errado. Mas você acha, assim, que a gente vai chegar num nível aí que as pessoas vão começar a entender que estão sendo enganadas? Sim. Isso é inevitável. O hambúrguer conseguiu isso. Porque o hambúrguer artesanal, existia um certo preconceito, porque falava que o outro lá industrializado, que na maioria das vezes nem tem carne. Antigamente as pessoas não sabiam diferenciar. E é uma diferença absurda o hambúrguer. Hoje as pessoas já sabem. Só que aí o apelo ser comercial é tão grande que a indústria passou a fazer. Tem hamburgueria que compra pronto o hambúrguer artesanal. Verdade. Como tem o pão artesanal que vem marcado. Você lembra? Você teve uma experiência. Eu passei por uma experiência frustrante. O pão tá lá, vem marcado no pão artesanal. O pão industrializado vem artesanal. Banalizou. E aí acaba virando... Como é que banalizou? É comercial. Que é tudo mentira. Aí tá sendo hamburgueria assim... É brioche. Aí não é brioche, é mentira. Isso aqui é mentira. Coloca que é pão de hambúrguer. Tá escrito lá no pacotinho. Tá escrito lá no pacotinho que é brioche. As hamburguerias. Tem o macho australiano. Todos de fermentação natural. Você elogiou ele do cardápio dele, a pessoa coloca pão tipo brioche. Aí você vai e fala assim... Mas você sabe que ele copia isso, então. Mas sabe que ele copia isso, às vezes, do cardápio de outro cara. Às vezes nem ele sabe o que é o brioche. Eu tive amigos até que pegou o cardápio assim, não tem problema. Eu falo, pode fazer, até ajuda muita gente a fazer, mas tem gente que copiou ao ponto de copiar até os erros de português que tá. Nossa, só foi copia e cola ali. E aí eu falo, pô, o problema de fazer isso daí não é que vai vender, mas não, o cliente vai experimentar, ele vai. O meu cliente que experimenta lá não vai ser problema, que ele vai experimentar e vai falar assim, pô, o outro lá tá fazendo certo, acho que o dele tá melhor, tá legal. O problema é o cara que não conhece. Que ele vai experimentar e falar assim, não, pô, é muito ruim isso daí. Fala, pô, brioche mesmo você sofre pra caramba. Pão brioche por aí quando eu vejo, eu falo, pô, mas que brioche que é isso daí? Porque tem uns pães que brioche é leve. E o pão é mais maçudo do que... Falo, pô, não dá. E o brioche, eu até brinquei com a Vanessa esses dias. Os meus alunos cobram. Quero aprender brioche. Eu falo, o brioche é caro. Pra fazer é caro, dá trabalho. Manteiga boa. E aí o que acontece? Você vai conseguir pôr esse preço? Não vai? Então faz o pão de hambúrguer, o tradicionalzinho. Mas o pão, eu adoro algumas hamburguerias que eu gosto.
É o pão, aquele pão tradicional, o pão de leite, pão que se usava há 40 anos atrás, 50, eu adoro esse pão. Adoro também. O brioche é bom, mas eu tenho preferência até pelo outro. Mas tem alguns brioches que realmente você pega, ele é uma esponja, você aperta ele, ele é muito bom. Esse é bom. Aí tem uns que você pega, que ele é duro, maçudo, alto demais. É só o apelo, só. Não, mas era aquilo que a gente estava falando do pão, que é da fermentação natural, que tem uma marca que lançou o pão... Até bolacha grande cracker é fermentação natural, nem precisa ser. E tem pão que tem o pão de forma com É. fermentação natural, aí agora tem os pães de hambúrguer, que tem o australiano, tem o brioche, tem o com gergelim. Mas isso é inevitável. Tá escrito no pacote, então é dele. É o que a gente conversou lá, que você perguntou, o início da pergunta até agora, mas as pessoas estão descobrindo, estão sabendo, e isso se torna sustentável. Com o tempo, a pessoa come uma vez, vai, porém não tem o que a gente chama da recorrência. Ele não volta. Ele vai só uma vez ou duas no máximo para experimentar. Aí você não tem recorrência. É onde o cara abre, bomba, vende pra caramba, tem fila na porta, acontece aquela loucura, tal, não sei o que, não sei o que. Aí e 2 passa semanas depois, um mês depois, fecha. pouco tempo, ele tem que começar a recorrer a várias coisas, fazer propagandas, buscar influencer, promoção, rodízio, e não sei o que, ela tá sempre buscando algo novo, sabe, alguma coisa para encaixar lá. Aí quando ele vai ver, o produto dele já nem é mais o principal atrativo. E sim outras coisas que ele faz paralelamente, que ele coloca lá no local e de repente fecha. E acaba perdendo a essência. Talvez se ele fosse sincero, ó, o pão é esse, só que o preço é esse também. Não adianta você querer falar que você vai descobrir um pão brioche que é metade do preço do outro que o cara lá tá usando. Não é brioche. Se ele tivesse sido sincero em falar no preço e o cliente comprasse, talvez ele gostaria. É verdade. Ele não gosta, às vezes, pelo desaforo de ser enganado. Mas o cliente não volta pelo desaforo. Não é pelo valor, não é porque não gostou, é pelo desaforo que ele fala, pô, eu conheço brioche, eu não vou comer isso daqui, eu não vou voltar. É uma pena. Agner, eu agradeço assim, a sua sinceridade. A gente tem muita coisa, assim, a gente tirou muita dúvida aí com você referente à qualidade dos produtos. Até anotei, mais sabor, menos quantidade. Eu queria que você falasse um pouco aí, até para quem está nos assistindo, e a cidade ela tem muito empreendedor que precisa de apoio, que precisa de incentivo, né? Até a Vanessa falou para mim, David, estou fazendo parte de um grupo da Abrazel, e aí eu queria que você entendesse, que você até fizesse parte também, me convidou para a reunião que teve, infelizmente no dia não consegui ir. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Falasse um pouco aí desse incentivo e fomento que você... Eu vejo isso em você muito forte, assim, que você quer que consuma em Guarulhos, que você quer que incentiva a gastronomia de Guarulhos. Tem muita coisa em Guarulhos hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Guarulhos cresceu muito, tá? A princípio até, falei, a pizzaria seria em São Paulo, aí quando eu vi, falei, pô, eu também, muita gente não quer sair todo dia daqui. Eu vou para São Paulo, consumo em São Paulo, tem lugares que eu adoro, mas tem dia que eu tô por aqui em Guarulhos, eu quero consumir aqui, não quero ir. Por mais que é prático a gente ir para São Paulo, às vezes 20 minutos, você chega, dependendo do lugar, você chega, 20, 30 minutos, você tá lá. Mas, pô, não era todo dia. Eu falei, vou montar aqui, eu acho que nem eu, tem muita gente. E tem muita gente em Guarulhos que quer consumir também em Guarulhos, da mesma forma que eu. O pessoal consome aqui, quer ficar por aqui. E nisso o Guarulhos cresceu muito. Vem muita gente de São Paulo também morar para cá. Hoje vem muita gente de São Paulo consumir em Guarulhos. Então vem crescendo muito isso daí. Né? Essa parte de tanto de entretenimento quanto de alimentação, no geral, todos os tipos de produtos se encontram hoje em Guarulhos. E é muito legal isso. A mão de obra que não vem crescendo nesse mesmo ritmo, o pessoal passando por muita dificuldade, acho que do grande ao pequeno. Durante a pandemia a gente formou um grupo para tentar se ajudar, né? E para descobrir o que ia acontecer, que era tudo novo, né? Naquele início de pandemia não sabia se ia fechar, se não ia, como é que ia ser. Isso foi alguns dias antes da pandemia. Na verdade, da pandemia não, de iniciar de fato aquele fechamento, né? E esse grupo se manteve até hoje, todo mundo se ajudando, se ajuda muito. O pessoal é muito solícito, assim, muito prestativo, de querer sempre ajudar, tudo. Mas é natural que vá cada um seguindo o seu caminho também, porque tem as necessidades particulares. Porém, vinha tendo uma cobrança muito grande a gente fazer uma associação ou algo do tipo aqui em Guarulhos de bares e restaurantes. E alguns problemas também que vai acontecendo, de discussões, de brigas entre o pessoal. Então ele falou, pô, vamos profissionalizar isso? Vamos então fazer alguma coisa?
A gente queria uma coisa totalmente apartidária, apolítica, que ninguém use isso também. E foi aí que surgiu a ideia da Brasel. A Brasel é uma organização associativa que ela já tem quase 40 anos, é desde 1986, tá presente no Brasil inteiro. Só que em São Paulo são mais de 5 mil, são quase 5 mil associados, né? Então tem muita gente, ela está presente em várias esferas, tá? Muita coisa. E ela representa e também está sempre por trás de muita coisa. Ela representa a classe de bares e restaurantes, tudo. E está sempre por trás de muita coisa, que às vezes a gente até nem sabe. De leis, de tudo, de uma série de coisas que tem que tomar decisões, tudo, ela está sempre ali. E a gente trouxe para Guarulhos um núcleo da Brasel, para justamente tentar fortalecer, ajudar as pessoas que têm dificuldade, desde mão de obra, certos assuntos, como legalizar o seu comércio, problema de, às vezes, trabalhista, né, funcionário, tudo, como que tem que agir, como que tem que proceder, como que funciona, uma série de coisas. E a operação também. A gente vai ver, até se faz alguns cursos lá, também para o pessoal, para funcionários também, quem quer se aperfeiçoar, tudo isso eu acho que é muito importante isso daí. E a Brasel vai ser a porta que a gente vai usar. Trouxemos a estrutura deles, a bagagem que eles têm. O pessoal que quiser se associar, ou então quiser saber como é que funciona, tem um grupo, faz parte, até não precisa ser associado, tá? Não é da Brasel em si aquele grupo, mas é de muita gente que tá lá, tem de vendas, de produtos também, tem uma série de coisas lá, né, de vários assuntos, de indicações, de produtos. Tem um outro grupo de bares e restaurantes nosso da cidade também. Quem quiser participar, chama a gente aqui, manda um oi, alguma coisa, ou através do Instagram, podcast, ou da gente mesmo da Arábia lá, tudo. Chama. Tem mais pessoas por trás, tá? Não é somente eu, tem muitas outras pessoas que estão por trás disso daí. Tem o Wesley, o Marcão, que é do Black Hawk Vitino, o Sérgio, restaurante Flashback, a Ivone, também da pizzaria Rodrilucci, que é outra pizzaria legal para vocês trazerem aqui, antiga na cidade, tá bem tradicional. Tem o Lincoln, tá? Do Naka, sushi também, Lincoln Sabor Oriental, que é outro cara também que estava te falando que é fantástico. Todos eles em si, né? Trazer aqui acho que é bacana também. Se puder trazer até um dia, se der para trazer todo mundo junto, acho que é legal, dá uma bagunça boa. Mas essa proposta de trazer isso daí para o Brasil é bacana, porque eu acho que vai fortalecer muito o setor aqui na cidade e ajudar nesse crescimento que tá patinando ainda porque falta muita coisa. E não adianta ficar mais reclamando, porque eu vejo o pessoal, a necessidade também surgiu, o pessoal fica muito, só reclama, tá, mas você tá fazendo o quê? O que tá... Você precisa de mão de obra, mas se ficar esperando, não vai ter. Então vamos atrás, vamos tentar formar mão de obra, vamos tentar capacitar, buscar parcerias, tá? Cursos, enfim. Tem uma série de coisas. E tem muitas vantagens também, tem muitos parceiros, tá? A Brasel tem uma série de parceiros, taxas diferentes em cartões, tá? Desde voucher, alimentação, que é uma taxa muito grande. Então tem uma taxa diferenciada, nas maquinetes também de cartão, tudo são taxas diferentes, tudo para quem é associado, e o valor é baixo para ser associado, é muito baixo o valor. A mensalidade é muito baixa, para quem é MEI é menor ainda. Tá? Chama lá, depois a gente explica, é muita coisa para explicar e a quantidade de parceiro é muito grande, mas eu acho que é bem bacana. Eu acho que Só uma coisa só deixar importante, só o pessoal fala assim, eu sou pequeno, isso não é para mim. Pelo contrário, para quem é pequeno, é mais importante ainda isso daí. É muito mais importante porque o Lincoln tem uma história legal, por isso que eu falei, o Lincoln ele foi buscar, hoje o Lincoln para mim é um dos casos assim, de comida japonesa que faz um trabalho diferenciado em Guarulhos, e ele foi buscar a Brasel quando ele era pequeno. Ele já é associado já há muito tempo, eu sou associado recente, mas a maioria desses daí são associados já de muitos anos. E foi através dela que ele cresceu muito, ele fala. Ele tem uma história bacana demais. O que ele faz hoje, para mim, é um trabalho que nem em São Paulo você não encontra em todo lugar. Então, para quem é pequeno, é mais interessante ainda. Isso que eu queria deixar. Pega, Vanessa. Eu acho que o recado que fica, assim, tem que participar. Eu falo isso, a gente está aqui falando sobre bares, sobre restaurantes, né, sobre a área da gastronomia, mas em tudo na vida. Né? Às vezes a pessoa mora num condomínio, não quer participar de uma assembleia, não quer participar... Reclama do jeito que tá, mas não... Né? Aí é o que você falou, reclama, mas não traz nada de efetivo. Então, tudo na vida, pessoal, a gente tem que fazer parte. Se você não fizer parte, alguém que gosta vai fazer, e nem sempre são pessoas... Não é todo mundo que tem boas intenções. Então, você tem que tem que saber o que está acontecendo. Então, essa parte aí, eu vejo que você é muito engajado. A gente até brincou que a gente quer trazer o PH aqui,
Né, o PH, Vou trazer ele aqui. O PH tá fugindo. Você já manda um abraço aí também pro PH, manda um abraço também pro Serginho, que são duas pessoas aí. Serginho também, fantástico. Brigam bastante aí pela questão da gastronomia, pela questão aí do empreendedorismo aqui na cidade. A gente está caminhando aí para finalizar, Agni. Para mim, mais uma vez, foi uma aula, né? Porque a gente tira dúvidas, a gente pergunta aí e quer entender aí como que fala. A Vanessa iniciou o programa falando que você era um apaixonado por Guarulhos e eu falo que você é um apaixonado pela gastronomia, né? A gente vê na veia, assim, isso daí em você. Eu não tenho formação gastronômica, tá? Não sou formado, mas assim, mas eu gosto muito também, foi como você falou, eu gosto de comer. Gosto muito, sou curioso, né? Fazia muita coisa em casa, você vai fazendo. Com o fermento não foi diferente, tá? Fui errando muito e aprendi mais errando do que acertando. Eu fui entendendo como que ele funcionava, o que acontecia e por quê. E foi assim que eu adquiri todo o conhecimento fazendo isso daí. Errando, acertando, errando, acertando, errando e acertando. E foi onde foi despertando. Meus pais sempre cozinharam muito bem. Poxa, eu tenho que cozinhar também. Eu tenho que passar pro meu filho também. Um dia quando eu estiver na época... Não, e ele já tá aprendendo, né? Ele já tá... Gosta mais de comer, gosta muito de comer. Ele faz sabe, mas gosta muito de comer. Mas come coisa boa. Não, é exigente. Já, com a idade dele, tá muito exigente pro meu gosto. Ó, a Vanessa tem uma pergunta pra você, que é dela. Eu não posso roubar essa pergunta dela. O último programa eu roubei. Mas eu não posso deixar de te falar uma coisa. Eu te acompanho já há algum certo tempo. Eu brincava assim, esse rapaz montou um personagem muito bom. Só que hoje, te conhecendo pessoalmente, eu não tinha te conhecido ainda, foi hoje aqui no programa mesmo. Pessoalmente? Não é um personagem. Você e você vive aquilo. E por que eu tô te falando isso e deixando um relato aqui para quem tá nos assistindo? As pessoas montam um personagem, depois se perdem no personagem. E você não. Você vive, você realmente, não é, como é que fala? Acredita e vive o que você fala. Então eu não podia deixar de te falar isso. Eu acho que que possibilita isso daí talvez, seja assim, fazer a coisa certa, da forma que tem que ser feito. Não precisa enganar o cliente e falar que, não, isso daqui é assim e tal, não sei o que, não. É muito difícil, o mentiroso tem que ter uma boa memória, porque se ele não tiver uma boa memória, daqui a pouco é o que você falou, ele se perde, ele se perde na própria ele acaba mentira, falando, pô, ferrou. Mas se fazer a coisa certa já é meio caminho andado. Eu não preciso do cliente chegar lá, eu costumo falar, o cliente com fome talvez seja mais fácil de vender alguma coisa e enganar. Se ele chegar num lugar, ele comprar um hambúrguer, você pode enfiar uma batata nele que ele vai pegar uma batata. Ele não quer, mas ele vai falar assim, tá bom, manda aquela venda de impulso. E lá na pizzaria a gente não faz isso daí. Eu tenho o cardápio, inclusive, lá, acho que chegou a ver, tem sugestões lá no cardápio. Você consegue ver lá, sugestão, o pessoal chega lá e me pede, fala assim, eu falo, pô, não me pede isso daí não, tem 200 sabores aí, meu. Qual que eu vou te indicar? Aí tá separado por aves, suínos, legumes, pescados. Isso foi outra coisa legal no cardápio, como é muito grande, eu falei, pô, vou separar. Eu falei, pô, o que você gosta? Eu gosto de legumes. Pô, legumes? Pô, pega a abobrinha, pega a berinjela, o cachofra. Você gosta de cachofra? Pô, eu tenho aqui e tal. Então, alho negro e tal. Então eu consigo... Mas eu não preciso ficar forçando a venda. A pizzaria, assim, é engraçada até a história. Era para ter feito a fachada, eu não fiz. Não tem fachada. Não tem panfleto. O pessoal passa lá na frente só à noite que sabe que é pizzaria, porque durante o dia vê, olha, nem sabe que é pizzaria. O pessoal fala, pô, nem sabia que era pizzaria aqui. Eu passei a noite, eu vi e tal. E foi no boca a boca. Não precisou fazer aquele personagem, não precisou ficar fazendo história, tudo, de ficar montando, de ficar falando e tal. Não, foi no boca a boca. No boca a boca, foi passando, as pessoas vão indo, até hoje vão indo lá conhecer, que fulano indicou, que falou, e o pessoal gosta muito. Por isso que eu convido o pessoal, vai até a pizzaria, vamos até lá. Eu gosto muito do pessoal... É um cantinho assim, é pequeno, muito não legal. É uma pizzaria grande, o pessoal chega lá até surpreende, às vezes fala assim, poxa, vê. mas é desse tamanho aqui, é pequenininha, é aqui mesmo? Eu falo, é aqui mesmo, pode entrar, se o pessoal vê tudo, é praticamente um pedacinho de balcão que você atende da rua, dá pra ver que tem um vidro lá, tudo. Mas o pessoal gosta de ir lá e ver a forma que está preparando, para ver que é artesanal, que eu falo, que é manual mesmo, desde abrir, montar, fazer, sabe? É uma coisa bem assim. É o que se fazia em casa. A gente fazia em casa e eu quis transportar isso para lá, para a pizzaria. O que fazia ali, fazia em casa. O que eu fazia em casa tem que fazer ali. E quem comia em casa, vai até lá e fala, pô, é a pizza que eu comi na sua casa mesmo. Eu falo, é. É incrível. Eu gosto disso daí. Manda a sua pergunta. A gente aqui tem uma pergunta